Como trabalhar a linguagem audiovisual sem perder o foco jornalístico? Tem acredito que dois pontos nisso aí que a gente tem que avaliar. Primeiro, que a matéria jornalística de TV, essencialmente, é imagem. A gente precisa ter imagem para explicar a história que a gente está contando jornalisticamente. Se formos considerar a utilização de recursos visuais para explicar a matéria, é uma vantagem para o telespectador, porque a gente pode trabalhar com dados. Eu posso fazer um slide fazendo uma arte para dar números, e isto visualmente é atrativo para o telespectador entender aquela mensagem, principalmente se for trabalhar com estatísticas. Então não tem uma perda jornalística isso. Esse é um reforço à linguagem jornalística. É você trabalhar com informações, com instrumentos em que a televisão, recursos visuais são necessários para a televisão para a gente entender melhor aquela mensagem que o repórter ou a reportagem quer transmitir. No factual, como é trabalhar a linguagem audiovisual? Trabalhar com factual, porque tudo é assim, quando a gente fala factual, a gente tem que entender duas coisas, né? Ou é o factual do fato que aconteceu no dia, ou é o factual que a gente quer trazer para a agenda, né? Trazer para a teoria, assim, né? Qual que é a nossa agenda setting? Tá no factual também. Mesmo que eu trabalhe amanhã com uma reportagem que não foi feita pensando no acidente, no crime que aconteceu no dia, no factual. Mas os assuntos são factuais porque as pessoas estão falando daqueles assuntos. E o jornalismo vai tratar disso, de falar desse assunto que é o fato. E a gente precisa, às vezes, hoje aconteceu uma matéria factual, aconteceu um fato, e amanhã nós vamos fazer uma suíte. Esta suíte também é um fato, também faz parte do factual, até porque às vezes a gente pode provocar este factual. Não no provocar de incentivar o crime, não, mas se acontece um acidente, por exemplo, e nós vamos repercutir isso no dia seguinte. Por que aconteceu esse acidente? Isso também é um factual. Até porque é a consequência daquele acidente. Como trabalhar isso? Para a gente, no jornalismo, é muito hábito fazer esse casamento e já pensar nessas perspectivas de como que eu vou explicar esse acidente. Eu posso utilizar a imagem do Google Maps, por exemplo, e trazer a explicação por que aconteceu, tal carro saiu de um lugar e entrou numa contramão, por exemplo. Trabalhar com essa imagem visual que eu penso em arte. Eu não estou pensando em imagem, porque o telejornalismo trabalha com a imagem do fato. Então eu não vou dizer que não tem muita diferença no meu entendimento. Como que eu vou lidar com o dia a dia? Eu vou pegar aquela imagem, eu fiz uma imagem lá na rua, é um fato, é um acidente, é um crime, é uma opinião do povo, a gente chama de povo fala, e como que eu vou trazer isso para a televisão? Eu vou editar de acordo com os padrões que eu adoto aqui. Eu não tenho que dizer que a matéria vai durar 1 minuto e 30, ou 2 minutos, ou 2 e 30. Depende do fato. A gente vai trabalhar com a relevância do fato, que ele é importante. Então nós vamos tratar qualquer assunto de acordo com a relevância dele. Então, depende, se eu posso colocar ele todo, posso. Mas isso vai ser atrativo para o meu jornal? O público vai gostar de ficar vendo 30 minutos de filmagem? Não sei. Como a TV está se preparando para a era multimídia? Isso é uma realidade que a gente deseja, mas isso ainda não acontece plenamente. Nós temos que pensar que todos os profissionais, hoje, principalmente vocês, estudantes que estão se formando, devem se preocupar em entender as diversas linguagens. Entender, sobretudo, de internet. E de como que essa linguagem visual e jornalística está indo para a internet. Porque tudo hoje pode ser notícia. Todas as plataformas utilizam informações e qualquer pessoa pode ser produtor de notícia.
Como que a gente traz isso para a televisão? Primeiro, nós fazemos o aproveitamento do que as pessoas fazem, né, nas suas casas, nas suas ruas, filmando né, denúncias e problemas no bairro, e trazendo isso para a gente. Né, hoje, qualquer câmera faz um bom vídeo, né, e até tão superior, às vezes até com os equipamentos que as emissoras têm. Né, com uma qualidade até no mesmo nível. O profissional, eu acredito que ele precisa ser multimídia, mas não é ser multimídia. Trabalho com a internet, trabalho com o jornal, trabalho com rádio, trabalho com televisão. Não é isto, né? Eu acredito. Eu acho que você tem que entender de mecanismos de comunicação. Eu tenho que entender de design. Eu tenho que entender de softwares que falam de design, como Photoshop, Corel, After. Né? De entender como que o seu trabalho com o Premiere, seu trabalho com o Final Cut, que são os sistemas de edição. Se eu entender de como que eu faço uma venda para esse programa ser atrativo, então eu tenho que entender de publicidade. E como que eu vou entender, às vezes, de uma linguagem que eu posso dizer assim, não tenho certeza, mas que o Guel Arraes traz para a televisão, que é uma linguagem de cinema. Eu vou fazer uma série, mas pensando que eu estou gravando com um filme diferente do que é o que tem na televisão. Então eu vou trazer uma linguagem diferente para a televisão. Entender de multimídia, entender isso. E ele fez isso aí algumas séries para trás, que eu não vou me recordar, mas Hoje é Dia de Maria, por exemplo, né? Uma linguagem diferente que cai na televisão. Mas o público vai aceitar também isso sempre, né? A novela Cordel Encantado, se não me engano, já foi gravada com um filme 16mm, né? Não tenho certeza, mas foi com um filme de cinema, porque ela tem outra, aí traz outra cara, né? Não sei se foi todas as cenas também, mas traz uma nova roupagem de linguagem para a televisão. Né? Se a gente for para, né, pensar assim amplamente, por que os americanos gostam muito mais de séries, né, do que de novela? A novela dura 6 meses, são todos os dias. Uma série é um episódio por semana. Né? E aí eu invisto em várias séries, eu tenho uma consolidação de audiência frequente, então todo dia eu tenho um produto diferente. Né? Pensar multimídia também é isso. E além disso, o que dentro desta série, o que dentro dessa novela também me transporta para a internet, né? Fazer esse casamento. Eu acho que o profissional tem que entender dessas mudanças. Né? Novela Cheia de Charme, das Empreguetes. Foi uma novela feita como transmídia, ou seja, eles anunciavam dentro da novela que o clipe estaria divulgado na internet, mas a novela mesmo não transmitiu aquele clipe. E logo depois que o episódio acabou, o clipe já era top trends no Twitter. Então, né, você está fazendo uma junção de linguagens para captar diferentes públicos. Né? Ser multimídia é entender como que o público hoje se comporta. Né? Por que o The Voice publica, né, divulga os seus tweets durante o programa? Porque isso estimula, né? Eu estou utilizando duas mídias. O telespectador também já é multimídia. Que ele assiste televisão, ele mexe no celular para twittar, ele já comenta no Facebook, ele já observa detalhes na televisão, que já vai participar de fóruns, e depois ele vai para um blog para comentar aquilo que já viu. Ou seja, está tendo um monte de mídia, né, que são atrativas para isso. Né, o profissional hoje, ele tem que entender dessas ferramentas, como que elas funcionam. Né, por quê? Porque o público exige isso. Né? Quem exige o que está na televisão é o público. Né, e o público vai mudar essa linguagem. Por isso que os programas fazem isso. É fácil fazer isso? Não.